É correto afirmar que os militares estaduais têm um pouco de... Existe a ausência dos direitos democráticos, ou nos quartéis são uma ilha onde a Constituição não tem vigor, não tem tanta introdução como no direito civil? Olha, Tiago, a Constituição Federal garante os direitos dos servidores civis, assim como dos servidores militares. Há na Constituição uma grande distinção sobre esses direitos e deveres. Até pelas atividades precípias dos militares, no respeito à garantia da ordem pública, defesa dos cidadãos e do próprio Estado Democrático de Direito. Então, em razão dessa diferenciação feita pela própria Constituição, nós temos estatutos diferenciados. O Estatuto dos Servidores Civis e o Estatuto dos Servidores Militares. O grande problema é que vários desses estatutos militares foram promulgados antes da Constituição Federal de 88. Então, nós temos a figura da receptividade, né? Muitos artigos desses estatutos militares não foram recepcionados pela atual Constituição. Então, é preciso a gente analisar esses aspectos, o que foi recepcionado, o que não, porque, sem dúvida nenhuma, a Carta Magna, o que estabelece os direitos e deveres de forma primordial é a Constituição Federal. Ela deve prevalecer sobre todas as outras normas infraconstitucionais. As reuniões reivindicatórias, a Constituição garante a todos nós, inclusive aos militares, o direito de se reorganizar em associações, o direito de se reunir para fins pacíficos, o direito de manifestação do pensamento, né, ideológico, político e assim por diante. E isso parece que para nós, os militares, eles pregam que é vedado, né? E aí fica essa dúvida. Quem que nós devemos obedecer na realidade? Seria o nosso regulamento ou seria a Constituição Federal? Ou nós podemos partir para fazer isso e depois discutir o mérito disso na Justiça? Porque é muito complicado. Major, a Constituição garante, a Constituição veda o direito de greve aos servidores militares, apenas a eles. Aos servidores civis é garantido, em que pese não tenha sido regulamentado por lei específica. O que acontece é que, apesar de existir a vedação, a greve por si só não constitui crime, né? No sistema penal brasileiro vigora o princípio da reserva legal, ou seja, só é crime aquilo que a lei expressamente define. E a lei não trata Seria assim, doutor, só interrompendo, uma tipicidade. Sim. Até, inclusive, a doutora Carmen Lúcia, promotora de justiça, falou sobre isso naquela ação cautelar que entraram contra a gente. Sim, o que se busca, talvez pelas instituições militares, é fazer uma interpretação analógica de outros instrumentos, como o próprio motim e outros tipos reivindicatórios. Mas isso não, porque o motim é uma revolta ilícita, com fins talvez não pacíficos, né? E a greve por si só, então a greve não está contemplada no Código Penal Militar como crime, e portanto não o é, né? Lógico, uma manifestação grevista que atente contra a ordem pública, contra a segurança, poderia estar enquadrada em outros tipos penais, mas a greve por si só não. O soldado Marcelo Faria diz que o que tem a fazer se a Constituição se não está sendo cumprida da forma correta, se quem manda nos quartéis são os coronéis, quem devemos procurar? Pergunta do soldado Marcelo Faria. Olha, qualquer tipo de punição que venha a ser aplicada a manifestantes, a pessoas que estão manifestando e reivindicando licitamente seus direitos, como o Major Araújo mesmo disse, a manifestação, o livre pensamento, não foi usurpado dos militares. Eles continuam tendo esse direito. Então, qualquer punição nesse sentido seria um ato arbitrário e sujeito à intervenção do judiciário. Estando a pessoa, o militar, sob júdice, o que o impede de ser promovido, mesmo tendo lá no nosso estatuto que não pode ser promovido se for sob júdice. No entanto, na polícia, no bombeiro, há casos até de militares que estão sendo julgados por homicídio e ser promovido. Mas nesse caso de deserção ou assimilação de deserção, tem uma grande barreira nessa questão da promoção. Soldado Lopes, esse é um clássico exemplo de uma figura da Lei 8.033, 75, né, que não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque viola o princípio da presunção da inocência. Só para exemplificar, o TSE já decidiu que os
os ocupantes de mandato eletivo podem se candidatar mesmo respondendo a processos na Justiça, e aos militares está sendo vedado pelo Estatuto, né? Mas isso pode ser questionado judicialmente em razão do princípio da presunção da inocência.